Se você se considera uma boa terra, então prepare para receber uma preciosa semente. Já imaginou? Somos uma boa terra, queremos receber uma preciosa semente. E a semente que cai numa boa terra, ela germina e ela produz frutos saudáveis. Vamos ficar de pé um instante? E você pode abrir a sua Bíblia, por favor, o Evangelho de Mateus. Como que se chamava Mateus antes de ser Mateus, gente? Alguém lembra? Se chamava Levi. Ele era um cobrador de impostos. Era um cidadão odiado pelo próprio povo. Todos, porque ele era um cobrador de impostos. Então ele ganhava quanto ele queria. Mas quando Jesus entrou na vida dele, entrou para valer. Por isso que ele tem aqui, ó, o cobrador de impostos, um homem odiado por todos. Hoje ele tem o seu nome escrito aqui no livro. E esse livro nós vamos ler agora. Mateus capítulo 5. Nós vamos ler um versículo apenas desse capítulo, que é o versículo de número 16. Mateus capítulo 5, verso de número 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem nosso Pai que está no céu. Eu vou ler de novo, gente. Veja a profundidade disso. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Senhor, nessa noite, que esta palavra verdadeiramente possa entrar em nós e surtir o efeito que o Senhor quer que ela represente para cada um de nós. Nenhum de nós aqui temos o brilho em nós mesmos, mas o brilho da verdadeira luz vem de Ti, o Pai das luzes. Senhor, que nós possamos entender, compreender o que vai ser dito e falado aqui, e que nós possamos sair aqui hoje da igreja, dispostos a rever os nossos conceitos, para sermos aquilo que o Senhor quer que sejamos, uma boa terra. Obrigado, Pai. Fique conosco nesse momento, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Depois que Jesus termina de falar o maior de todos os seus sermões, que é o Sermão da Montanha, ele está falando do Sermão da Montanha para os discípulos e gente como multidão estava ali ouvindo. Mas essa palavra específica era para os discípulos. E quando Jesus chega aqui na altura do versículo de número 16, ele está falando para os discípulos. Que vocês agora brilhem, que a vossa luz brilhe, que vocês tenham condutas dignas para que as pessoas possam olhar para vocês e fazer aquilo que está querendo dizer aqui, que ele está querendo dizer. Que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Nessa noite eu quero falar sobre ser luz, aonde o Senhor nos colocar. Olha que responsabilidade. Ele nos chamou para ser luz, aonde Ele nos colocar. Um exemplo clássico de ser luz, aonde Deus colocou, foi José. Veja a história de José. A história desse moço José representa muito para nós. Porque aonde ele foi colocado, ele se transformou em luz, e aquela luz fez ele ser o homem que foi. Nós sabemos. Ficou na casa de Potifar, como um servo lá. Chegou por último.
E quem chega por último nos lugares, não vai ocupar os melhores postos. E nem vai ocupar as melhores posições. Você tem que conquistar aquilo. E ele chegou por último. Mas de repente, ele, por ter chegado por último, ele começou a ser luz. Onde é que o Senhor colocou ele? Começou a trabalhar com tanto esmero, com tanta dedicação. Que Potifar olhou para aquele moço e viu que tinha nele algo de diferente. De repente, aquele que chegou por último, agora começa a ocupar uma posição de destaque, tornou-se um homem de confiança de Potifar, continuou trabalhando com diligência e nós sabemos o que foi que aconteceu com ele. Uma trama, ele foi tirado do posto e foi colocado na prisão. O inverso de tudo. Mas ele chega na prisão, ele ainda continuava sendo luz. Mesmo na prisão, ele continuava sendo luz, ele começou a trabalhar com diligência, com afinco. O carcereiro viu aquilo, viu esse prisioneiro, ele é diferente. Esse prisioneiro, ele é diferente dos demais. E ele começou a se destacar ali. Ali, o carcereiro coloca ele como chefe dos prisioneiros. Quem que é chefe de prisioneiro? Preso. E ele continuou trabalhando com afinco e com esmero, até que acontece algo, porque Deus sempre está vendo. Agora ele sai dali, vai ocupar uma posição de destaque em toda a terra do Egito. Quem mandava no Egito era o faraó. E depois de faraó, tudo era com José. Nós estamos vivendo momentos, gente, onde o evangelho caiu no descrédito por causa de testemunho de pessoas. Aqui Jesus está falando para os discípulos que brilhe a vossa luz diante dos homens. E a nossa luz não está brilhando diante dos homens. Os testemunhos não têm sido bons. Um filósofo irlandês chamado Edmund Burke, ele deixou uma frase que se fala a respeito dela até hoje. O que ele diz? Que o mal só triunfará se os bons deixar de fazer o que é preciso. Se você for assistir um filme de grande audiência, chamado Lágrimas do Sol, com Bruce Willis, termina o filme, quando está subindo o letreiro, logo dá uma parada, justamente em cima dessa frase, o mal só triunfará se os bons deixarem de fazer o que é preciso. Lamentavelmente, os bons não estão conseguindo fazer o que é preciso, porque a maldade tomou conta. E esta palavra que Jesus escreve aqui, ele estava falando aos discípulos. Se você vê o verso de número 13, Jesus está falando para eles, olha, vocês serão o sal da terra. O sal tem uma função, gente. Uma função que é para salgar, conservar. Mas ele também diz que se o sal perder o sabor, não serve para nada. Já pensou? E tem muita gente que perdeu o sabor. Eu não vou ter a petulância, nem a soberba e a prepotência de dizer que não servem para nada. Mas alguns perderam o sabor, não representam mais nada. Deixaram de ser luz. Depois Jesus vem e ele começa a falar do sal, aí ele fala da luz, vós sois a luz do mundo. Só que a luz que está aparecendo hoje é uma luz muito fraca, porque o nosso testemunho não tem sido bom. Olha, gente, eu converso com pessoas todo dia, o dia todo. E o que eu ouço como pastor, não estou falando lá de fora. Estou falando, nós que somos chamados o povo de Deus, o nosso testemunho não tem sido bom. Crente que não tem palavra, que fala, você não precisa escrever não, porque não vai cumprir aquilo que ele prometeu que ia cumprir.
E a responsabilidade repousa sobre os nossos ombros. Para que os homens vejam as nossas boas obras. Os homens não estão vendo as nossas boas obras, estão vendo um péssimo testemunho. Tem pessoas que mesmo falando e você anotando e escrevendo, ele não cumpre. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, gente. E quem é que vai fazer a diferença nessa época difícil? Somos nós, e a gente fica clamando ao Senhor, não. Nós é que temos que fazer com que essa luz brilhe aonde o Senhor nos tem colocado. Eu pergunto, você tem sido uma luz lá no seu local de trabalho? Você tem sido um exemplo onde a pessoa pode olhar para você e ver que você é uma pessoa de confiança? Eu sempre brinco, depois que o japonês inventou o lápis e o papel, nós não podemos alegar esquecimento. Hoje a gente tem um celular, a pessoa marca com você tal hora e não aparece. Além de não aparecer, não te avisa. Trata com você, crentes, trata com você, mas não cumpre o tratado. E a luz vai, ó, apagando, apagando, apagando. Nós estamos vivendo um momento de crise. Mas graças a Deus tem alguns que não têm deixado essa chama apagar, e às vezes conversa comigo e fala assim para mim, pastor, eu tenho tanto serviço, que eu tenho que dispensar o serviço, mas nunca abriu mão de estar no culto para ficar no serviço. Sempre colocou Deus em primeiro lugar. E se nós não fizermos isso, gente, nós vamos continuar enfrentando as nossas crises. Agora há pouco, cantou essa última música. Como que chama essa última música, Patrícia, que foi cantada? O que a sua glória fez comigo? Você sabe o que a glória do Senhor tem feito com algumas pessoas? Tem feito com que elas desistissem. Quantas pessoas já não desistiram? E esquece, gente, que amanhã eu vou falar com Deus, eu preciso de um socorro de Deus. Como é que Deus vai me socorrer? Sendo que eu, que fui chamado para ser luz, fui chamado para ser sal, o meu exemplo não é bom. Meu exemplo não é bom. Por isso eu iniciei a minha fala dizendo, ser luz aonde o Senhor nos coloca. Não importa o seu tipo de trabalho que você esteja trabalhando. Faça bem feito onde você estiver. Eclesiastes diz que tudo que tiveres as mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Faça bem feito. Se vai fazer um café, faz um café bem feito. Vai limpar o chão, limpa esse chão bem feito. Nós somos chamados para isso. Colossenses diz que tudo que nós fizermos, fazei-o como para o Senhor. E não para os homens. Mas a gente acha que está fazendo para o homem, então eu vou fazer de qualquer jeito. Não, faça como para o Senhor. Sabe por quê? Se você fizer, se eu fizer, se nós fizermos como para o Senhor, sabe o que vai repousar sobre as nossas vidas? Um espírito excelente. Daniel era escravo, gente, foi levado cativo para a Babilônia. Escravo. Escravo não tem direito. Mas havia sobre Daniel esse pensamento de fazer a coisa certa. Tanto que sobre Daniel repousou o Espírito excelente do Senhor. E ele começou a se destacar diante de todos. Só que quando você começa a se destacar, os obstáculos vêm. Os outros, se há de fazer como Daniel fez, não. Se há juntar um grupo de gente para tentar apagar o brilho. Agora, quando Deus exalta alguém, ninguém consegue impedir. Ninguém consegue impedir. Talvez você esteja enfrentando uma grande batalha no seu trabalho. E você está a ponto de desistir. Hoje pela manhã, no término do culto lá em Campinas, uma pessoa me procura. Saindo fogo para a boca, igual o dragão. Deixei falar, depois eu pontuei.
Depois eu comecei a pontuar. E disse assim, não faça o que você pretende fazer, que se você fizer, você vai fazer um mal a si mesmo. Ei, nós somos chamados para ser luz. Se você quiser ser uma pessoa que nunca te falte trabalho, faça bem feito. Tudo que te vieres às mãos para fazer, faze-o conforme as suas forças. Conforme as suas forças quer dizer, faça bem feito. Se você falou, cumpra. Se não der para você cumprir, dê satisfação. Pastor, falei com fulano ficou de vir. Fiquei esperando. Não veio. Como se eu, pastor, tivesse alguma coisa com aquilo. Mas, pastor, nem telefonou, mas marcou comigo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu já falei a respeito de um jovem prestador de serviço aqui de Indaiatuba. Eu estou aqui em Indaiatuba com a residência fixa desde 2006. Eu cheguei aqui no dia 1º de maio de 2005. Um dia deu um problema no fogão lá de casa. E uma casa com problema no fogão, como é que você vai fazer? Você só tem um? Hoje não, hoje tem 2 lá em casa. Porque se um falhar, tem o outro. Mas a gente só tinha aquele fogão. Liga para um e eu não posso, liga para o outro e eu não posso. Aí a minha esposa ligou para um outro, não vou dizer o nome. E ele falou, olha, eu também não posso ir, porque eu estou com muito serviço. Eu não sei que a minha esposa falou com ele, ou ele se compadeceu da nossa situação. Ele falou assim, eu posso ir, só que eu vou às 6 horas da manhã. Você já recebeu um prestador de serviço na sua casa às 6 horas da manhã? Era o horário que ele falou que ele podia. Eu posso ir, mas 6 horas da manhã. Minha esposa me perguntou, olha, ele disse, pode vir 6 horas. Achei estranho. Mas eu disse para ela, pede para ele vir. E acredite se quiser, eu digo a verdade, não minto, 5 para 6, o interfone na minha casa tocou. Era o rapaz. Entrou e eu fiquei ali perto, acompanhando o trabalho dele. Um caninho lá dentro do fogão enferrujou. Ele foi lá, trocou, e eu vi ele fazendo com muito cuidado. Colocou um pouquinho de óleo, foi fazendo, e eu vendo. A competência dele fazendo um serviço bem feito. Depois ele ligou as trempes do fogão, algumas estavam com o fogo meio baixo, ele arrumou, deixou tudo bonitinho e falou, senhora, todas funcionando direitinho. Eu falei, quanto que é tanto aqui? Aí eu falei assim, esse moço nunca vai faltar serviço para ele. Apertei a mão dele, abençoei a vida dele. Fez com excelência. Falou que ia às 6 horas da manhã e foi. Se o moço é crente ou não, mas as atitudes dele. Aqui Jesus está falando aos discípulos. Vocês serão a luz do mundo. Vocês serão o sal da terra, está falando para os discípulos. E essa palavra de Jesus continua atual. Continua atual aqui. Tudo que vier às mãos para fazer, fácil. Conforme as forças. Como eu disse, esse conforme as forças, não é a força física, não. Faça bem feito. Porque no mínimo, se você presta um serviço para alguém, faça direito. Porque se você fizer direito, a melhor propaganda é a boca do vizinho. Você conhece fulano de tal? Eu precisava fazer tal coisa. Eu conheço um. Você tem o telefone dele? Tem, está aqui. É bom mesmo? Pode ligar para ele. E liga para ele, a pessoa vem e faz uma coisa excelente. Lamentavelmente, nós não estamos mais vendo isso. Talvez você pode dizer assim, eu estou enfrentando algumas dificuldades. Não estou tendo mais emprego ou serviço, ou não importa o quê. Será que você tem feito mesmo? Com competência? Com um espírito excelente?
Será que você tem deixado uma marca positiva? Porque a melhor propaganda é aquela de boca. Um fala para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro. Aí vem um ditado popular que a gente fala assim, que notícia ruim. O que acontece com a notícia ruim? Hein, gente? Ela chega logo. A notícia ruim, mas e a notícia boa? Hoje, eu posso até fazer essa pergunta aqui. Você ouviu hoje, neste domingo, alguém falar bem de alguém? Você ouviu? Se você viu, dê um sinal aí. É raro ou não é você ouvir alguém falar bem de alguém? É. Agora, o que é comum? A gente ouvir alguém falar mal do outro. Agora, nós não fomos chamados para ser embaixadores da maldade. Nós somos chamados para ser embaixadores de Cristo, para que as pessoas possam olhar para nós e glorificar o nosso Pai que está no céu. Está aqui, ó. Jesus deu essa comissão aos discípulos. E esta comissão, ela continua até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Paulo enfatiza muito isso nessa carta aos Colossenses, quando ele diz assim, tudo que você fizer, tudo, faça como para o Senhor, e não para homens. Porque se a gente entender que nós estamos fazendo para homens, eu vou fazer de qualquer jeito. Ninguém está vendo mesmo. Mas se eu fizer como para o Senhor, eu sei que Deus está vendo, e se eu fizer bem feito, mesmo ninguém estando vendo, mas tem um que vê. E aquele que vê, te ouve, e a palavra diz, te recompensa. Te recompensa. Te recompensa. Quer se sobressair, saia do comum. Porque um dia eu falei aqui, não lembro qual domingo que foi, mas foi num domingo. Se você fizer apenas o que te pediram para você fazer, você é como qualquer um. Mas se você fizer além daquilo que te foi pedido, você é servo. E quem disse isso foi Jesus. Você é servo. Quando eu falo a respeito disso, eu lembro. Eu trabalhava, fui bancário, gente, durante 11 anos. Trabalhava numa agência bancária. E o colega na minha frente, na mesa da minha frente, ele pegava o papel e jogava de qualquer jeito. Às vezes o papel não caía no lixo. Tinha mais lixo fora do cesto do que dentro. Aí alguém passou e falou para ele, rapaz, dá um jeito nisso. Sabe o que ele fez? Ele catou só o lixo, que tinha papel dentro, jogou lá fora e veio e colocou. E os que estavam em volta, ele não catou, não. Ele não catou, não. Agora eu vou falar algo. Tem aqui, Fernando, pintor, eu recomendo. Um dia eu fui na casa da minha sogra. Vou pintar um quarto. Quando eu arrastei o guarda-roupa, que era um guarda-roupa de madeira, o pintor pintou, recortou o guarda-roupa. Tirei o guarda-roupa, está lá o sinal. Gente, onde é que pode um negócio desse? E quando não, eu vou tirar o relógio que estava na parede. O cara recortou o relógio também. Tirei o relógio e ficou lá o sinal. Que tipo de pessoa é essa que presta um serviço desse? Aí você fala, tem pessoas assim, pastor. Pior que tem. Pior que tem. Agora, tem pessoas que vai prestar um serviço e presta um serviço bem feito. Que presta um serviço bem feito, que você não vai esquecer dele. Porque tudo que chega às mãos dele para fazer, ele faz conforme as forças. Eu tenho um carro que eu gosto muito dele, minha esposa acha ruim comigo muitas vezes. Eu tenho um Seat Corsa, só eu que gosto daquele carro. Tive 4. E ele é o meu xodó. Porque quando quebra, não acha peça. É um problema. Fui tentar tirar a grade da frente dele, que estava quebrada, fui tentar tirar, não consegui tirar. Eu soltei o cachorro. O que o cachorro fez? Subiu, acabou de quebrar o resto.
Acabou de quebrar o resto. Então tá bom, eu já ia tirar porque ela estava quebrada. Aí estou debaixo do carro mexendo para tentar tirar o parafuso, estou escutando croque, 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 croque. Quando eu olhei para trás, o cachorro comendo a grade. Comeu a grade. Cheguei, dei uns tapas nele, sai daqui, ajuntei os pedaços da grade, liguei para um moço que fazia tempo que eu não o via e que eu não falava com ele. Mas ele já havia prestado um serviço para mim há muitos anos atrás. Eu nunca vi um moço fazer um alinhamento de carro igual esse. Não tinha o telefone dele mais nos meus contatos. Aí eu fui na antiga oficina que ele trabalhava. A informação é que ele tinha mudado. Mas a pessoa tinha o telefone. Me deu o telefone. Eu liguei e ele atendeu. Aí eu falei com ele, e você ainda continua fazendo o serviço? Ele falou, continuo, pastor. Voltei para Indaiatuba agora, essa semana. O senhor está precisando de alguma coisa? Eu falei, estou. O senhor lembrou de mim? Eu falei, lógico. Não podia esquecer de você. E para fazer esse tipo de serviço que eu quero, eu lembrei de você. O rapaz foi lá em casa. Fez um serviço artesanal. Colocou a grade no lugar. E um outro serviço que estava mal feito, ele corrigiu, deixou aquilo bonitinho. Falei, quanto que é? Ah, pastor, só me dá aí o dinheiro da gasolina. Eu falei, não. Vou te dar o dinheiro da gasolina. Vou dar aquilo que eu entendo que você merece e o seu trabalho. Merece. Cheguei e dei além do que ele tinha falado para mim. Ele falou, pastor, mas não precisa. Eu falei, eu preciso reconhecer seu trabalho. Aí eu conversando com ele, falei assim, você sempre fez com excelência. Você sempre fez e fez bem feito. E é crente. O gostoso e glorioso de ouvir que é crente, e aqui Jesus está falando para um povo crente, mas principalmente aos discípulos. Olha, vocês façam bem feito, porque assim as pessoas vão ver tudo que vocês estão fazendo e vão glorificar o nosso Pai que está nos céus. Agora, em contrapartida, gente, quantas pessoas estão fazendo mal feito e dando testemunho? Está cheio. Lamentavelmente. Está cheio. E às vezes, como pastor, a gente fica numa situação constrangedora que uma pessoa chega e fala assim, olha, eu estou precisando de uma pessoa assim, se você tem essa pessoa na igreja. Eu sei que eu tenho, mas eu não recomendo. Ué. Porque quando você recomenda, é como se você estivesse assinando. É comum, pergunta para minha esposa, pastor, tem uma faxineira lá na igreja? Gostaria de contratar uma faxineira. E é difícil fazer isso, gente. Porque mesmo que você fale, olha, tem uma faxineira, mas eu não conheço o trabalho dela. Eu não sei se ela é boa ou não. E mesmo você falando isso, não sei se ela é boa ou não, e você dá o nome à pessoa, contrata, de repente vem falar com você de novo. Ó, aquela pessoa que você indicou, hein? Nossa, que coisa horrível, que coisa horrorosa. Como se fosse a gente culpado disso. Jesus está falando aos discípulos, terminando o maior de todos os seus sermões, foi o Sermão da Montanha. E ele chega e termina o discurso aqui, no versículo de número 16. Gente, isso aqui salta aos olhos. Isso tem que saltar aos seus olhos. Nenhum de nós aqui temos luz própria. A luz que a gente possivelmente acha que tem que ser a luz do Senhor. Nenhum de nós aqui é vagalume, porque o vagalume é o único inseto que tem luz própria. Meu tempo de criança, noite escura, a gente ficava vendo os vagalumes. E tinha até uma musiquinha. Alguém lembra da musiquinha do vagalume aí? Vocês já nasceram tudo grande, né, gente? Só eu que nasci pequeno, né? Vagalume tem. Seu pai está aqui, sua mãe também. Alguém lembra disso? A gente pegava o vagalume, punha na mão assim, ficava olhando. E clareava mesmo, gente. Então o vagalume tem luz própria. Você ficava com receio de matar o vagalume, só que durante o dia não brilhava nada. Porque não precisa durante o dia brilhar. Porque durante o dia tem um sol, o rei dos astros.
Agora, nós fomos chamados durante o dia e a noite. Na noite escura mesmo que a nossa luz tem que brilhar. Para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Livro de Provérbios, capítulo 4. Provérbios diz que aquele que trabalha com mão diligente, ele vai enriquecer. O que é trabalhar com mão diligente? Fazer bem feito. Agora tem gente que trabalha, não trabalha de maneira diligente, trabalha de maneira displicente. Provérbios diz que esse vai empobrecer. Olha que coisa simples. Se eu trabalhar com as mãos diligentes, eu vou enriquecer. Agora, se eu trabalhar de uma maneira displicente, eu vou empobrecer. Por quê? Porque eu vou ficar sem trabalho. Eu vou ficar sem trabalho. Gente, o segredo de vitória, onde quer que nós estejamos, se você trabalha secularmente, não importa o tipo de trabalho que você está fazendo. Porque nós não podemos ser como os outros. Ah, pastor, todo mundo chega atrasado, eu chego atrasado também. Você está errado. Ah, todo mundo, em vez de parar 15 minutos para o café, para meia hora, eu também paro. Você está errado. Porque um dia pode acontecer alguma coisa e você entrar naquela lista, e aí depois como é que você vai fazer? Você vai ter dificuldade depois para arrumar um outro. Então nós não fomos chamados para sermos como qualquer uma pessoa. Nós somos chamados para fazer a diferença. Se o horário de entrar é aquele, entra. Eu não vou dizer uma pessoa nossa aqui que nunca mais conseguiu voltar para o trabalho. Tinha um emprego estável, mas queria sair porque não estava gostando, porque o outro fazia isso, porque aquela fazia aquilo, e eu aconselhando. Falando, não importa eles, isso não é problema seu, isso aí é de quem toma conta, não é seu. Mas não, ficou incomodado por causa desse, por causa daquele, foi lá e pediu demissão. Nunca mais conseguiu trabalhar. Nunca mais conseguiu trabalhar. E várias vezes pediu oração para que as portas pudessem abrir para ela. Pessoa. Eu falei assim, olha, eu não posso orar para que as portas se abram. Você mesmo se incumbiu de fechar. Gente, eu estou falando uma coisa simples aqui. Agora, ser uma pessoa leal e ser uma pessoa decente, ser uma pessoa que cumpre com os seus deveres, você não precisa ser crente. Agora, se é crente, tem que ser muito mais firme ainda. Tem que ser muito mais firme ainda. Porque Deus está vendo. O encarregado não está, eu relaxo. O encarregado chegou, eu começo. E tem gente que não fica mais nem meio minuto no trabalho. É aquele horário para sair, 15 minutos antes de dar o horário de sair, ele já engavetou tudo. E fica ali fuçando, como se estivesse trabalhando. Deu 6 horas, menino. Eu já falei isso aqui, se tiver uma guilhotina na porta de saída, parte a pessoa no meio. E com a metade para dentro, a outra metade para fora. É assim, que deu a hora de sair, olha. Não. Nós não fomos chamados para ser como qualquer um. Nós somos chamados para sermos pessoas que vai fazer a luz do Senhor brilhar aonde nós estivermos. Não importa o que serviço que você esteja fazendo, faça bem feito. Faça bem feito. Como eu falei, vai fazer uma coisa simples, faça bem feito. Vai fazer uma coisa simples, faça bem feito. Porque a palavra do Senhor diz assim, que fosses fiel no pouco, o que acontece? Sobre o muito eu te colocarei. Todo mundo quer ficar no muito. Mas não percebeu que tem uma caminhada aqui, ó, até chegar lá. Seja fiel no pouco. O que é ser fiel no pouco? Deixa eu fazer bem feito essa coisinha pequena aqui. Porque sempre os olhos do Senhor estão vendo. Os olhos do Senhor estão vendo. Quem é que viu as atitudes de Daniel lá na corte de Nabucodonosor? Só Deus. Só Deus. E quando você faz bem feito,
você pode ter certeza. A sua luz vai começar a brilhar. E por mais que se levantem para poder apagar o seu brilho, não vão conseguir. Quando tentaram contra Daniel aqui, sabe o que aconteceu? Todas as artimanhas que o pessoal criou contra Daniel, se voltou contra eles próprios. Mas Daniel não negociou o princípio, continuou sendo fiel. O que foi dado a ele para fazer, ele fez. Fez com tanto esmero, que ele passou a ser chefe dos demais. E os demais, todos com inveja, tentando criar uma situação para derrubar Daniel. Armaram-se uma trama para derrubar Daniel. Iludiram o rei. E a trama quase deu certo. Mas a trama foi descoberta. Que nada ficou oculto aos olhos do Senhor. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Eu quero terminar a minha fala reforçando esse versículo. Que brilhe também a vossa luz, a nossa luz, diante dos homens, porque as pessoas estão nos vendo. Então seja a luz onde é que você está trabalhando. Se você trabalha numa casa de família, como doméstica, não importa. Faça bem feito. Faça bem feito, porque se você fizer bem feito, tem gente vendo. Se você trabalha numa empresa, não tem ninguém te olhando, te supervisionando, faça bem feito. A responsabilidade é muito maior. Lembra de um livro que eu falava insistentemente dele aqui? Quem é você quando ninguém está olhando? Olha que título. Quem é você quando ninguém está olhando? Por isso que nós temos que ser luz. Aonde Deus nos colocar. De repente, você saiu daquele setor, te julgaram no outro setor. E aquele setor você pensa assim, gente, mas aquele setor é o pior que tem, não tem problema não. Deus está contigo lá, te adestrando. Faça bem feito lá. Porque dali a pouco você não vai ficar lá. Você vai sair para um lugar melhor. Assim foi com um moço chamado José. Foi vendido como escravo. E como escravo ele fez o melhor. E por fazer o melhor ele se destacou. De repente uma trama contra ele. Ele é preso, é jogado na prisão. E lá na prisão ele começou a fazer bem feito. Ele se destacou. Possivelmente quantas coisas esse José não ouviu lá na prisão. Você vai fazer isso para quê? Para quê? Não vai fazer isso aí não. Isso aí não é função sua, nem é obrigação sua. Começou a trabalhar com diligência. O carcereiro viu que aquele menino era diferente. Foi mudando a situação dele. Porque há um necessitado, diz o livro de Salmo, não será para sempre esquecido. Nem a sua esperança vai se frustrar perpetuamente. Uma hora vai acontecer. E a hora que Deus começar a mover, porque ele diz, agindo eu, quem impedirá? Aí daquele que entrar na frente para impedir. Quem impedirá? Deus começa a exaltar. Mas faça bem feito. Ninguém está vendo, não importa, faça bem feito. Começa a ter essa experiência. Se você tem um hábito de atrasar, não, eu vou chegar no horário. Vou me esforçar para chegar um pouquinho mais cedo. Se esforça, porque quem se esforça, consegue. Aí, a coisa vai começar a acontecer. Aí você vai ver a mão de Deus acontecer na sua vida. Amém? Feche os seus olhos.